Vamos começar. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós vamos começar a nossa live FG. Mais uma live, nós estamos começando pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo. A nossa intenção, o nosso objetivo e a nossa finalidade com estas lives é propagar o Evangelho, a palavra revelada, para encontrar o último eleito. Se você tem a mesma doutrina e tem os mesmos objetivos, vai em frente e faz a mesma coisa. Porque nosso objetivo aqui não é se envaidecer, nem se engrandecer. Eu quero transmitir isso aqui para que as pessoas saibam, mas o propósito e o objetivo nosso é levar a palavra revelada, a fé apostólica, para que o último eleito seja encontrado. Então quero desejar para todos uma boa noite, aqueles que estão chegando, aqueles que vão chegar e aqueles que estarão assistindo esta live posteriormente, seja no Facebook, seja no YouTube. Que Deus abençoe vocês grandemente. Uma boa noite a todos. Irmão Fabrício. Shalom, Deus abençoe nossos irmãos, amigos, nossos ouvintes, né, que estão nos ouvindo e vão assistir. Como o senhor já frisou, o irmão pastor Gutenberg, nosso compromisso é com a palavra de Deus. Pregamos a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Compromisso exclusivamente com a palavra de Deus. Não temos compromisso com grupos, nem com homens. Nosso compromisso é com Deus e com sua palavra. E pregamos a mensagem enviada através do profeta de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, versículo 6. Se você é um filho de Deus, que está nos ouvindo, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, pastor Gutenberg, nosso compromisso, nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus sem argumento humano, sem arrudeios, direto ao ponto. Porque você vai ver, pastor, aqueles que querem, de alguma maneira, eles, de alguma maneira, esses que deturpam a palavra, eles se enrolam muito. O senhor já percebeu? Eles vão para lá, vão para lá, e argumentam daqui, e argumentam dali, e a gente sabe que ele já quer enrolar. Nós estamos com a palavra de Deus aberta aqui, e vamos citar ela abertamente, claro, sem argumentação humana, sem querer interpretar, sem querer arrazoar a palavra de Deus. O mal do mundo religioso no qual nós vivemos é que querem arrazoar a palavra, querem interpretar a palavra a seu bel prazer, e não funciona. Por isso é que estão da maneira que estão, divididos, batendo cabeça. Mas aprove a Deus enviar um profeta, porque isso é o que Deus faz. Quando o mundo está cheio de confusão como está, Deus envia um profeta. É assim que Deus tem feito durante toda a história da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Ele sempre enviou um profeta para tirar o seu povo do engano, do enredo, e graças a Deus por isso nós estamos aqui sem querer ser melhor do que os outros, ou querendo ser dono da verdade, não. Mas é a graça do Senhor, é o favor imerecido que nos alcançou. Por isso nós estamos compartilhando com os nossos ouvintes, e creio que será uma grande bênção esse momento aqui, nessa meditação na palavra de Deus, nessa noite. Amém. Louvado seja Deus por isso. Bom, nós vamos continuar o nosso assunto sobre o plano salvífico de Deus, porque nós tentamos a live anterior, na quinta-feira passada, e não conseguimos, tivemos uns contratempos aqui com a internet, mas graças a Deus hoje está correndo tudo bem. E nós vamos continuar aqui o plano salvífico de Deus, que engloba, que nós já frisamos aqui, que engloba 6 partes principais. Deus tem uma trajetória para alcançar seus filhos, e isto começa com a eleição e termina na predestinação. Então, nisto ele tem 6 pontos principais que nós frisamos, e vamos frisar aqui de novo, porque para ficar mais claro, é a eleição, a graça, o sangue, a misericórdia, a fé e a predestinação. Então eu vou colocar aqui os slides, porque essa é a trajetória divina que Deus tinha para resgatar cada um de nós, cada um dos seus filhos.
essa conversinha de salvação por obras, e salvação por isso, e salvação por aquilo, isso não existe. Isso não existe. Deus trata conosco individualmente e Ele teria o seu plano, o seu propósito para resgatar cada um desses eleitos. Porque a eleição nos trouxe e a predestinação vai nos levar de volta para o local de onde primeiro viemos. É isso aí. Então, não é isso? Então, eu estava analisando assim, pessoas dizendo que a mãe vai ser salva porque lavou o cocô, porque fez isso e aquilo. Ora, quando você pega Gênesis, eu quero que os ouvintes prestem bastante atenção, que aqui nós queremos mostrar o plano salvífico de Deus. E que isto não é mérito de homens, é mérito de Deus. Nós estamos aqui pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo. Os méritos de Cristo foi quem nos salvou. Não há mérito humano nisto. Os méritos são de Cristo. Nós aceitamos esses méritos de Cristo. Nós aceitamos o que Cristo fez por nós. E por isso nós fomos resgatados e estamos aqui propagando esta palavra. Quando Deus tira a mulher do homem, porque o homem foi criado com a dupla natureza, né, a natureza masculina e a natureza feminina, e aí Deus fez o homem dormir e tirou dele a natureza feminina de uma de suas costelas. E aí Deus trouxe para Adão, e Adão disse, na verdade, esta é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, ou seja, mulher, porque do varão foi tirada, ou seja, mulher é origem. Mulher é origem, quando ela se originou ali, Deus trouxe, então ele disse, será chamada mulher. Mulher é origem, por isso não existe feministas, feministas é criação humana, uma mulher tem que ser feminina. Eu não estou fugindo do tema aqui não, mas nós vamos aqui que eu quero englobar isso aqui, essa questão as pessoas dizem aí que foi salvo por lavar o cocô, fez isso e aquilo, não. Vê só. Deus posterior, Deus pega esta mulher e une com o seu marido, e ela se torna uma esposa. Então mulher é origem, esposa é vocação e mãe é missão. Certo? Depois ela passa a ser mãe, tendo esta missão de mãe. Ora, se uma mãe vai ser salva por lavar o cocô, por cumprir a sua missão de mãe, então Jesus Cristo não precisava ter vindo derramar o sangue na cruz. Porque toda mulher tem que cumprir essa missão de mãe. Toda mulher tem que cumprir, ou seja, as mulheres que foram aptas a casar, deixa eu retificar aqui, toda mulher, mas todas aquelas que são aptas a casar. Porque haverá aquelas que não vão casar, a gente sabe disso, né? Como haverá homens que não vão casar, haverá mulheres que não vão casar também. Talvez não tenha essa vocação para ser esposa nem para ser mãe. E aí o seguinte, quando essa mulher, por origem, esposa é vocação e mãe é missão, esta é a missão de mãe dela. Essa missão de mãe foi dada por Deus, essa missão para ela. Então não é por esta missão que ela vai ser salva. Não é por esta missão que ninguém é salvo, que a mulher vai ser salva. Mas o próprio apóstolo Paulo disse permanecer na fé, no amor e na santificação. Salvar-se-á dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santificação. Então, quando você diz que alguém vai ser salvo por isso, por aquilo, por uma obra, por fazer isso e aquilo, então você está anulando aquilo que Deus fez. Você está anulando o plano salvífico de Deus. Está anulando. Você está tirando os méritos de Cristo. Você está tirando o que Cristo fez para colocar aquilo que o homem faz. Mas isto são criações humanas. Criações humanas não está na Bíblia. E hoje nós viemos aqui para falar disso, para mostrar o plano salvífico aqui de forma clara, de forma mais detalhada, para mostrar que Deus tem uma trajetória. E ele começa na eleição e termina na predestinação. Para nós retornarmos para o local de onde primeiro viemos. Então, as minhas considerações, as primeiras considerações que eu quero colocar antes de mostrar os slides. Então eu passo para você, Fabrício. O plano salvífico. Claro que primeiro, a gente que já sabemos que primeiro começa pelo arrependimento, né? Se prega o evangelho a tal pessoa, né? Aquele evangelho genuíno, a palavra de Deus, que é a semente,
né? Vai cair numa terra fértil, falando de quem é crente, quem é cristão, que estava na mente de Deus, a eleição. Ele vai aceitar Cristo Jesus como seu único suficiente salvador da sua alma. Isso o ser humano tem que fazer, porque Jesus Cristo disse em São João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que aceitar Jesus Cristo. Não tem conversa, não tem outro caminho. Isso é claro, isso é o ABC do cristianismo. Isso é o ABC do evangelho. Aceita a primeira parte de um arrependimento genuíno, não é, pastor? E aí, se a pessoa está arrependida, então é porque realmente ele quer dar um passo seguinte, ele quer que isso realmente chegue à perfeição. Então arrepende-se dos seus pecados, e meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, e então ele vai dar o primeiro passo, que é o batismo nas águas. Jesus Cristo disse, quem crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Então, só para aprofundar mais um pouco, é isso. A pessoa arrepende seus pecados, então ele quer dar o primeiro passo na fé, que é o batismo nas águas. Então ele vai às águas, e aí a gente vai abrindo, a gente não vai, né, por menores, como é que é o batismo, depois vamos falar sobre o batismo, pastor. A gente tem nós temos assunto, só um parêntese. Nós temos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para falar. Nós temos a Trindade para falar sobre a Trindade, que isso não é bíblico, isso não é uma doutrina pagã do catolicismo, isso é uma doutrina pagã. Nós temos a eleição e a predestinação para falarmos, e tudo está englobado aí, salvação, não é? Tudo é isso, salvação. Hoje nós estamos falando sobre a graça, sobre o sangue. Então a pessoa está arrependida, ela está convicta que quer viver para Jesus Cristo, que quer morrer para o mundo e que quer viver uma vida santa em Cristo. Então ele vai às águas, nós sabemos o que quer dizer o batismo, que é sepultamento do velho homem, um símbolo, uma simbologia. Então ele sai dali justificado dos seus pecados, né, dos pecados cometidos anteriormente. E é claro que aí então vem o segundo passo, que é a santificação, e também a Bíblia diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. E o próximo passo que é o selo de Deus, que é as três etapas da graça, que o senhor talvez vai mostrar os slides aí, que é a terceira etapa da graça, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o selo de Deus, e aí o ser humano não se perde mais. Ele está selado até o dia da redenção. Então, o ser humano tem que passar por esse processo. Tem que passar pelo processo de aceitar Jesus Cristo. Não tem conversa, não tem outro meio. Não é por igrejas, não é por apertar. O profeta falou claro sobre isso. Não é por apertar a mão do pastor, não é por se filiar a uma igreja, não é nada disso. Não é porque meu pai é crente e eu vou ser salvo, não é porque minha mãe era crente e eu vou ser salvo por isso. Nada disso. Isso não tem escritura para colocar isso. Não tem escritura, não tem gabimento, não entra outro meio. Cristo Jesus, ponto final. Agora, eu não entendo, porque as pessoas, eles querem fazer um caminho mais fazendo um caminho fora da Bíblia, eles vão levar para o inferno, é lago de fogo. A Bíblia diz, Apocalipse 22, 18, 19, não acrescentes nada à profecia deste livro, e não tires nada dela. Vamos dar para o povo o correto. Não dar uma coisa, um artifício, uma falsa esperança, dizendo, não, lá no dia do julgamento do trono branco, a sua mãe vai poder te salvar. Você viva qualquer vida, mas contanto que sua mãe seja uma crente, isso é do diabo, pastor. Isso é Satanás enganando as pessoas. O diabo é especialista nisso. E o que não entendemos é que pregadores, e até entendemos, é que pregadores que se dizem pregadores do Evangelho, que viveram a vida pregando o Evangelho, que tem que aceitar Jesus Cristo, tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, tem que ter uma vida santa, receber o Espírito Santo, e agora querer desfazer isso. Muito coração do diabo mesmo, é pensamento, é homem herético, olha, é heresia. Tirar o sangue da salvação do pecador, meu amigo, é heresia. Tem gente querendo tirar o sangue para salvar. Isso é heresia, meu amigo. Se tirar o sangue, não tem salvação, não tem nada. O ser humano está perdido sem o sangue de Jesus Cristo.
Mas sempre tem uns argumentos, tem gente que ele acha que pode, acha, não, você não está entendendo. Eu não quero entender uma coisa que não está, que está contrária à palavra mesmo. Eu quero ficar com a palavra. A Bíblia é clara que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tira-se o sangue, não tem graça. A graça promoveu o sacrifício, a graça é o dom, o favor imerecido. Efetivou-se no Calvário, quando Cristo Jesus derramou o seu sangue para salvar o perdido pecador. Quero tirar o sangue. O que o senhor acha? Tirar o sangue da salvação. Vai ficar o quê? Julgamento, juízo, porque não tem salvação aí. Você não compra um pão se você não tiver o dinheiro para comprar o pão. Então a Bíblia diz assim, aí, veja só, a Bíblia diz assim, a igreja a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então veja só, essa igreja foi comprada pelo sangue. Como é que eu posso adquirir o pão se eu não tiver o dinheiro para comprar o pão? Como era que esta igreja seria adquirida para Deus se não fosse esse sangue que pagou o preço? Pois é. Então, Gênesis e Apocalipse. De Gênesis e Apocalipse. Se você tirar o sangue, então você anula o plano salvífico de Deus. Você quebra uma parte da ponte. Você quebra uma parte da ponte. Então você não tem como passar para o outro lado, porque você quebrou aquela parte. Então você não tem como passar para o outro lado. Eu vou mostrar aqui essa trajetória divina, essa trajetória de Deus em fazer isto. Então observe só. Vou botar para aparecer aqui na tela, compartilhar aqui na tela. Então, eu quero que observe juntamente comigo aqui e apresentar aqui. Então, o plano salvífico de Deus é assim. Deus, ele vem e a primeira coisa que ele traz é a eleição. Eleitos segundo a presciência de Deus. Então, essa eleição, ela nos trouxe essa graça. Ela nos salva, é o que nós vamos frisar aqui, esses 6 pontos. A graça nos salvou, o sangue nos conserva limpo, a misericórdia, ela vai nos proteger, a fé, ela nos coloca de vencedor, ou seja, na plataforma mais elevada, e a predestinação, ela nos transportará para o local de onde a gente primeiro veio. Então isso é como um ciclo. Veja que eu coloco uma seta começando e uma seta voltando para o local de onde primeiro veio, através da predestinação. Então, esse é o plano salvífico de Deus. Ele começa com a eleição e termina com a predestinação. Entre a eleição e a predestinação, você vai ter 4 pontos primordiais, que é a graça, o sangue, a misericórdia e a fé. A graça, ela nos salva, o sangue nos conserva limpo, a misericórdia nos protege e a fé nos coloca nesse pódio de vencedor. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Agora, observe só, você não pode separar uma coisa da outra. Porque a Bíblia fala que o sangue nos traz a redenção e a remissão. Eu vou só completar aqui para você entender. Olha só. Aí você tem que ser, a eleição, lá em Tessalonicenses, diz para nós o seguinte, que a vossa eleição vem de Deus. 1 Tessalonicenses diz assim, a vossa eleição vem de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz, mas a vocação e eleição. Amor. Capítulo 4, nos elegeu nele, antes da fundação, sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, se você observar bem, é assim. Aqui, os versículos da Bíblia estão citando que a eleição, a primeira coisa que Deus faz é isto, é eleger. Então é o seguinte, depois ele vem para resgatar essas pessoas caídas, que somos nós. Nós estávamos caídos no lamaçal de pecado. Irmão Fabrício, está me ouvindo direitinho aí? Estou escutando perfeito. Perfeito, né? Está aparecendo na tela direitinho, né? Perfeito.
Uhum. Então, tudo bem. Sim? Tudo certo. Pronto. A graça, ela vem nos salvar. Só que esta graça, ela tem 3 etapas, que é a justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. Então, Deus se fez carne, o Logos se encarna, o Logos, que é o próprio Deus, gera um corpo para ele entrar neste corpo, cria tanto o óvulo como o germe de vida, fecunda e coloca no útero de Maria, e ali gera um corpo, o Logos vem e se faz carne, entra neste corpo e anda no meio dos homens trazendo a graça, o favor imerecido. Nesta graça existem 3 etapas, que é a justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. Nós já frisamos isso, não há necessidade de eu frisar essas 3 etapas agora para a gente ganhar tempo. Então, o sangue, ele vai nos conservar, que seria pago. O preço foi no capítulo 9, versículo 22, diz: todas as coisas se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: nele temos a redenção e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, a graça, ela projeta o sangue, e o sangue traz a remissão e a redenção dos nossos pecados. Só vou fechar aqui o ciclo aqui mostrando João capítulo 16, versículo 28, que foi aí onde Jesus disse assim: eu saí do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então Deus começa com a eleição e ele vai. Tudo é mérito de Cristo em nossas vidas. Então vem a graça, vem o sangue, vem a misericórdia e vem a fé. Finaliza com a predestinação para que nós possamos voltar para o local de onde primeiro viemos, através da eleição. É desta forma que eu creio. E aí eu termino aqui o meu slide, passa a palavra para ele. Não, o quadro é perfeito, com certeza. Não está... Dá para entender perfeitamente. Tá me escutando? Eu tô... Tá tendo um delayzinho, mas eu vou continuar. Então, claro que está muito bem colocado aqui, esses 1, 2, 3, 6 itens aí, claro que é assim mesmo. Lembrando que a graça, né, é Cristo, é o favor imerecido. Claro que não teríamos nenhuma chance. A graça é o favor imerecido, porque não é por boas obras, não é por obras que o homem vai ser salvo de maneira nenhuma. O profeta fala claramente que não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Essa é a graça soberana. Ele sabe quem é e quem não é, então ele veio, e essa graça é justamente o sacrifício, é o Calvário, é o sangue. De maneira nenhuma a gente aí o sangue não salva, né? O profeta vai falar numa mensagem perfeitamente que o sangue tanto justifica, quanto santifica, quanto te traz ao batismo com o Espírito Santo. As 3 etapas da graça é através do sangue de Jesus Cristo. É claro, né? Isso aí também para o irmão. Creio que sim. E a misericórdia, claro que é o que nos mantém de pé, e a fé que uma vez foi nos dada, a fé dos nossos pais, os apóstolos, os profetas, e a predestinação é o que a gente começou falando no início. Tá? Claro, creio que meus ouvintes, os irmãos que estão nos escutando, entendem que é uma sequência que um não pode quebrar. A graça, não existe graça sem o sangue de Jesus Cristo. Não existe justificação, não existe santificação, e muito menos o batismo sem o sangue do Cordeiro de Deus, que foi, e justamente é a graça sendo mostrada para o ser humano, né? Que a graça só se tornou graça quando ele foi ao Calvário e morreu para perdoar os nossos pecados.
perfeitamente, irmão. Pode continuar, se quiser. Acho que só eu estou falando mais aqui, né? Não tô deixando, você está falando pouco. Mas vamos lá, tem que falar mais. Aí veja, olha só, isso aí funciona como uma ponte. Você nunca terá uma ponte se você partir. Aquela ponte, ela tem que ser inteira. Para você começar e finalizar nela, chegar do outro lado. Então, se você cortar um desses itens aí, a ponte se quebra. E aí você não consegue passar para o outro lado, fica um buraco. Então, essa trajetória divina que Deus começa, ele finaliza, mas sem tirar nenhuma delas, porque todas elas estão interligadas. Então eu não posso chegar e dizer assim, não, a graça me salva, mas o sangue não me salva. Aí fica complicado assim. Eu disser assim, não, o sangue não faz isso, quem faz é a graça. Não, isto está interligado. Porque eu só tenho sangue segundo a riqueza da graça. A própria Bíblia diz. Nos deu a remissão e a redenção pelo sangue segundo a riqueza de sua graça. Então, essa graça, ela projeta o sangue para que o sangue venha nos dar a redenção e a remissão dos pecados. Hebreus capítulo 9, 22, Efésios capítulo 1, versículo 7, deixa bem claro isso, e Colossenses deixa bem claro. Bom, se eu fosse frisar, citar aqui os versículos sobre o sangue, eu passaria muito tempo, mas são muitos versículos sobre o sangue, que eu não teria, a gente for colocar aqui, vai dar mais 2 horas colocando os versículos. Eu só coloquei aqui 3 versículos principais para que as pessoas possam entender. Calou-se aí? Entendeu? Dessa maneira que eu creio. Está correto. A gente, de maneira nenhuma, a gente está dizendo que o sangue não salva, né? A gente está dizendo que o sangue confirma essa graça. Porque não há graça se não tiver o sacrifício do Cordeiro de Deus. Não, assim, sangue acabou. Sem sangue, a gente. O diabo sempre quis anular o sangue, né, irmão? O diabo sempre quis anular o sangue derramado do Cordeiro, que é justamente o preço que foi pago para perdoar os nossos pecados, para nos salvar. E então, tanto nos salva quanto nos santifica. E só santifica se você creu, se você está debaixo, se você quer viver uma vida santa. E aí, antes de você querer viver, tem que passar pela experiência do novo nascimento. Né? Porque esse é o desejo que brota do coração do ser humano de viver uma vida santa. Então tem um antídoto ali, que é o sangue de Jesus Cristo. E lembrando que o sangue é para perdoar os pecados, é para te manter daqueles pecados que você não queria cometer. Né? Para um cristão genuíno. Né? Para aqueles que erram e não pecam. Aqueles que pecam é premeditado. É aqueles que, de alguma maneira, que não queriam fazer aquilo que é errado. Então, o sangue te mantém limpo. Não mantém qualquer um, mas aqueles que realmente querem viver uma vida santa e limpa. Uhum. Então, como a gente frisa aqui, então, como nós voltamos ali para a graça, eu vou tentar voltar os slides de novo para mostrar. A gente falou da graça, a graça tem 3 etapas. A graça tem 3 etapas. A justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. E aí nessas 3 etapas engloba o sangue, porque o sangue nos justifica e o sangue nos santifica. E a vida que está no sangue, que é o próprio Espírito Santo, vem habitar sobre o adorador. Quando este adorador é limpo, é tirado a lama do copo e tirado o copo da lama e a lama do copo. Então, essa vida vem habitar sobre este adorador. Então, o que ocorre? O que ocorre é o seguinte: nós temos aí o sangue, essa graça que tem as 3 etapas, projetou o sangue. O sangue compra a igreja. Então, se eu pegar, eu vou tentar só colocar a foto aqui do slide, para ficar melhor aqui na tela, para a gente ver, já que não vai dar, para que não dê nenhuma falha, veja só. Vou colocar a foto aqui, pronto. Essa foto aqui, aqui dá pra gente, perfeito? Aqui dá pra gente ver
ver já que eu já coloquei os slides ali, tudo. Então, nessa graça nós temos 3 etapas: justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. Não apareceu aqui embaixo o outro pontinho, Batismo mas com o Espírito Santo, isso está aqui. Isso. Eu posso mostrar na tela inteira depois aqui, ó. Na tela inteira, a gente embaixo tem o batismo com o Espírito Santo, que não apareceu a tela inteira. Mas veja só, deixa eu botar aqui para a gente ver aqui o slide. Olha só. Então aqui como coloquei. O sangue, Colossenses diz que nós temos a redenção e a remissão pelo sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz que nós, sem derramamento de sangue, não há remissão. Todas as coisas se purificam com sangue. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz que nós temos a redenção e a remissão pelo sangue segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, a graça é quem projeta o sangue. A graça tem 3 etapas, mas nessas 3 etapas também necessita do sangue, porque o sangue nos justifica e o sangue nos santifica. As cartas do apóstolo Paulo deixam isso bem claro. Isso. Certo? Então, aqui está o plano salvífico de Deus. Essa ponte que Deus tem para levar este pecador de forma redimido de volta a Deus novamente. Então, nós nunca poderíamos chegar até Deus. Jamais. Mas Deus veio para nos redimir e nos levar de volta para Ele. Para Ele. Mas para nos levar de volta para Ele, Ele tinha que cumprir esse plano salvífico aqui. Aqui. Esse plano salvífico de Deus tinha que acontecer. Senão, nós não voltaríamos para Ele novamente. Agora, tudo isso é o plano de Deus, que Deus fez o plano e Ele mesmo executou o plano para nos salvar. Então, nós somos salvos porque nós aceitamos este plano. E como você frisou lá no começo, começa primeiramente com arrependimento. Isso. Se arrependendo, dando meia volta, voltando, aceitando o que Cristo fez por você, né? E aí, a primeira etapa é essa. Até o apóstolo Pedro diz, arrependa-se, lá em Atos 2,38, né? Arrependa-se dos seus pecados, seja batizado. Então, o primeiro passo é o arrependimento, depois você vai ser batizado para dar testemunho público da vossa fé. E aí Deus vai reconhecendo sua fé e depois te sela com o Espírito Santo. Uma vez que você esteja selado com o Espírito Santo, então você vai retornar de volta para o local de onde você primeiro veio. Mas agora, irmão Fabrício. Perfeito. Graça, sangue, misericórdia, fé, predestinação. Se tirar qualquer item desse daí, quebra, como o senhor já frisou, quebra todo o plano. Quebra-se todo o plano. Tira o sangue, quebra-se o plano para salvar. Se tirar a misericórdia, que é o sangue, né? A misericórdia é o sangue no propiciatório, é Cristo lá. É a fé que uma vez foi dada aos santos, é Cristo nos dá essa fé para crermos em tudo isso. E a predestinação só vai nos levar de volta lá, porque aquilo que começou, a boa obra, né? Há de aperfeiçoar. Essa predestinação prova que você é filho de Deus, a predestinação. Isso, lembrando que a predestinação não é que Deus vai mandar alguém para o inferno e outro para o céu, o seu bel prazer. Aí vai ser o assunto próximo, né? Que nós vamos ser assim, Deus nos permitir. Isso. Então, pastor, está perfeito o quadro. De maneira nenhuma estão dizendo que a graça não salva. De maneira nenhuma está dizendo que o sangue não salva. De maneira nenhuma nós estamos confirmando tudo isso que está dizendo. É a graça que nos salvou. É o sangue que nos conserva limpo. Perfeito. Eu creio absolutamente nisso, porque se sair debaixo do sangue, acabou-se, né? Porque a gente sabe, pastor, que nós que aceitamos Cristo, nós sabemos que há tropeços na caminhada, há falhas. E esse sangue que está no propiciatório, é a misericórdia, está lá para você que não pecou premeditadamente, de Senhor, eu não fiz isso porque eu queria, e Ele sabe disso. Então você vai ao pé da cruz ali, debaixo do sangue, Senhor, me perdoa, e esse sangue está te mantendo limpo, porque você é um salvo, porque você não quer pecar, porque essa natureza foi mudada. E aí então também vamos englobar aqui o novo nascimento. Né, que tudo isso aqui vai mostrar também o novo nascimento.
é a mudança de natureza. A pessoa, essa justificação, essa santificação, o batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento. A pessoa não pode jamais entender esse quadro aqui, vai querer quebrar, vai querer tirar o sangue da salvação, vai dizer, não, o sangue não salva. Isso mostra que não está compreendendo o novo nascimento. É só isso. Agora, quem tem o novo nascimento vai compreender perfeitamente, não podemos tirar nada disso aí. Se você tirar, alguém tirar, ousar em tirar, vai escrever a sua identidade como um pensador livre, um herético que não crê na Bíblia. Vou dizer com todas as letras, quem tirar qualquer um desses daqui, ele vai dizer que ele vai ter que assinar a sua identidade como um herético. E não me venha dizer que não é. É exatamente assim. Então nós estamos frisando aqui, ó, tira o sangue da salvação, eu quero ver o que vai ficar de pé. E se tirar Cristo do Calvário, o camarada vai ficar com seus pecados, sabe, do mesmo jeito, nunca vai ter uma oportunidade. Se tirar o sangue, que é o que Cristo mais, desde o Gênesis, olha o cordeiro de Abel, olha o sangue lá no umbral das portas, irmão. Tudo aquilo é a graça. Lembrando que nós estamos na dispensação da graça, não é? É a graça. A antiga aliança, que era a lei, era sangue de bodes e de ovelhas. Aquilo ali não tirava pecado de ninguém. Nós estamos na dispensação da graça. A graça é Cristo, é o sangue do Cordeiro de Deus, é a nova aliança, é a graça, que é o favor imerecido. E sabendo disso, que a gente salva pela graça porque ninguém merecia. Mas a graça só se tornou graça quando nosso Senhor Jesus Cristo veio em carne humana e derramou o seu sangue no Calvário. Então eu pude usufruir dessa graça, essa graça maravilhosa. Está perfeito o quadro, pastor. Está perfeito. Lembrando que tudo isso está englobado no novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Quem sem o Espírito Santo também nunca vai ter vida eterna. Não tem vida eterna sem o Espírito Santo, que é o selo de Deus. Amém? Estou só eu agora ao vivo? Então é isso. Estamos com esse trabalho aqui mostrando, né, o plano salvífico, que é através da graça, através do sangue, através da misericórdia, da fé, que nos leva de volta a Jesus Cristo. Eu queria ler apenas um versículo da Bíblia aqui, que está aqui em Efésios capítulo 1, verso 7, o irmão citou aí, Efésios capítulo 1, verso 7, eu vou citar para nós aqui. Nós estamos com uma ausência do pastor Gutenberg aí na live, mas eu não gostaria de perder esse assunto de maneira nenhuma. Eu gostaria que esse assunto fosse em frente, porque parece que esse assunto realmente eu creio que é de suma importância. Efésios 1,7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Pelo seu sangue, a redenção, salvação, remissão, segundo as riquezas da sua graça. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, esta é a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Está aqui. Eu estava dando continuidade ao assunto, você saiu um pouco aí, né, do live, tem um probleminha aí. A minha internet aqui caiu. Foi, e eu continuei aqui, foi bom. Continuou, né? Mas muito deu bom. certo. Continuei. Tá, então eu só frisei aqui para os meus irmãos e ouvintes que estão nos assistindo através do Facebook, vão assistir através do YouTube, que eu citei Efésios capítulo 1, verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue,
a redenção do pecador, minha e sua, que aceitamos. Só um parênteses aqui. É claro que o sangue não salva. Como é que o sangue não salva? Eu vi uma pessoa falando isso para mim. Vou citar nome. Disse que o sangue não salva. O profeta citou isso na mensagem Adoção, Manifestação dos Filhos de Deus. Creio que eu posso olhar lá e dizer qual é o parágrafo. Lá, 180 e poucos. Eu estou desarmado. A gente veio para falar de coração, para coração. E diz o sangue não salva. Eu creio também que o sangue não salva a partir do momento que a pessoa não creu, que a pessoa não aceitou. Então o sacrifício do Senhor Jesus Cristo não pode salvar, porque a pessoa não creu. Não crê. Perdão só é perdão para aqueles que aceitam como perdão. Eu quero, estabelecer um equilíbrio aqui. Para dizer que o sangue não salva, eu só posso dizer que é para aqueles que não aceitam. Mas aqueles que creem, que compreendem, tem que ir pelo sangue. Ou vai pelo sangue, ou então, meu amigo, aí então a Igreja Católica tem razão. É pelas boas obras, irmão. E que boas obras o ser humano tem? A Bíblia diz que as nossas boas obras são como trapos de imundície. Então nós temos que concordar com a Igreja Católica, porque se tirar o sangue de cena, se tirar o sangue, se tirar a graça, se anular o sangue, se anula a graça. Se anular a misericórdia, anula o sangue, anula a graça. Se tirar a fé, anula a misericórdia, anula o sangue e anula a graça. Verdade. Acabou. Então não podemos anular. Uma coisa vai confirmando a outra. Uma coisa confirma a outra. E esse plano é bendito. Esse plano é o plano único. Deus não aceita outro. Não tire dele. Não acrescente também. Não é, pastor? Não vamos tirar dele nem acrescentar. Vamos ficar com o padrão de Deus. Vamos pregar para os pecadores que é aceitando Jesus Cristo, que é nascendo de novo, que é sendo batizado em nome de Jesus Cristo, que é tendo uma vida santa, recebendo o Espírito Santo. Eu não sei por que os pregadores não pregam mais assim. Um bando de ignorantes deviam aprender a evangelizar. Eu os ensinarei a evangelizar, pastor, esses pessoal. Vamos ensinar eles a evangelizar, porque parece que eles perderam o meio, o jeito de evangelizar as pessoas. Verdade. Perfeitamente, perfeitamente. É isso mesmo. Olha só, eu tive uma quedinha aqui de internet. Tive uma queda de internet, mas você continuou aí pra gente não parar a live. Perder. Não parar a live. Isso. Eu tive que dar uma saída lá, reiniciar lá o meu roteador para continuar. Mas isso aí que você está falando é perfeito mesmo. Alguém está perguntando se a gente fala de eleição e de aceitar Cristo, que confusão. Ora, veja só, tem um comentário aqui de uma pessoa dizendo, olha só, eleição é só o começo de algo, veja. Quando uma pessoa se candidata a prefeito, governador tal, a primeira coisa que acontece com ele é eleito. Ele é eleito para aquilo. Mas agora ele vai dar continuidade ao trabalho, o trabalho dele ali, ele vai continuar o seu trabalho porque ele foi eleito. Então, eleito é o começo. Nós fomos elegidos por Deus, eleitos, certo? Mas fomos eleitos para... A eleição aponta a nossa origem. Essa eleição de Deus, ela aponta a nossa origem. E a predestinação aponta o nosso destino. Você vai ver que nesse slide aí, em cima, eu coloco assim, o seguinte, deixa eu colocar na tela aqui. Eu coloco que, olha só, aqui eu coloco João capítulo 16, versículo 28. É justamente onde Jesus Cristo diz assim, saí do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Essa é a nossa trajetória também. Nós saímos de Deus e entramos neste mundo. Mas vai chegar o momento que nós vamos deixar este mundo e retornar de volta para Deus. Através desse plano salvífico de Deus. Através do que Deus fez por nós. Com essas etapas aqui chamada o plano salvífico de Deus. Esta é a realidade do assunto.
Essa é a realidade. Talvez, pastor, essa pessoa que está nos ouvindo e está com essa indagação, ela talvez fale também do livre-arbítrio, né? Talvez ela esteja querendo também nesse ponto. A gente sabe que a pessoa tem que mostrar que é um eleito. E não adianta, eu sou um eleito. Como é que você sabe que você é um eleito? O eleito vai ouvir a palavra e vai crer nela. Isso. Então Deus o elegeu antes da fundação do mundo. Sabia quem era e quem não era. Então ele viu essa pessoa tomando a decisão de aceitar Jesus Cristo. Por isso que ele, então, sabendo quem era e quem não era, ele viu antecipadamente aquela pessoa aceitando-o, crendo no Evangelho. Então ele o elegeu e também o predestinou. Isso é Romanos capítulo 8, a predestinação, né? Ele diz, é uma confusão. Não tem confusão, a Bíblia não traz confusão. Nós não estamos querendo confundir ninguém, nós estamos dizendo que a pessoa tem que passar por esse processo para provar que ele é o eleito. Somente isso. Agora, qual é o problema? É porque não quer aceitar Cristo? Qual é o problema, meu irmão? Aceite Jesus Cristo e prove sua eleição, que você é um filho de Deus. Justamente isso. Olha só. Eu ia compartilhar aqui outra tela, mas está dando uma falhazinha aqui. Depois nós vamos ver o que é essa falha aqui que está acontecendo. Mas é assim. Esse plano salvífico aqui, que nós estamos colocando. Deixa eu puxar aqui pra gente. Esse plano salvífico aqui que nós estamos colocando aqui, não há como fugir disto aqui. E não há como tirar. E não há como tirar nenhum dos pontos. Pontos. Você vai ver que a misericórdia ela está ligada ao sangue, porque é o propiciatório, né? E era onde o sangue era posto. Então, essa misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Porque senão nós seríamos consumidos se não fosse a misericórdia divina. Então, eu queria compartilhar o outro slide, a outra foto, para a gente ver aqui o que eu tracei aqui sobre o caminho. Eu vou tentar colocar aqui a tela, a janela da foto. Pronto, olha só. Aqui nós temos o seguinte, eu tracei aqui, eu vou até botar a tela cheia aqui para ficar melhor de ver. O caminho de Deus, Deus começa, você vai ver uma linhazinha amarela aí, traçada em um caminho, e essa linha vai e chega e vem para a predestinação até você voltar para Deus. Então, da mesma forma, você tem esse caminho traçado aqui, eleição, graça, sangue, misericórdia, fé e predestinação, você retornando de volta para Deus. No final neste vídeo, quando eu editar, eu vou colocar os slides, todos eles passando, eu vou colocar toda a trajetória, mostrando todo o passo ali, para que as pessoas vejam depois. Mas o principal que nós queremos frisar aqui é isso aqui. É esse plano salvífico de Deus, que nós estamos englobados nele. Desde a eleição nos trazendo, a predestinação nos transportando de volta para Deus novamente. Vim de Deus e vou voltar para Deus novamente. Aqueles que vieram de Deus, o profeta disse, irão retornar para Deus. Esta é a verdade. Isso. Irmão Fabrício. Perfeito, não temos como dizer que não é assim, não tem como. Agora, cabe ao ser humano ser humilde, aceitar o plano. Porque o plano da igreja não vai resolver. O plano do homem, do papa, do pastor, qual é o plano do papa? O plano do papa diz, não, você simplesmente pode ir à missa no domingo. Primeiro começa com uma doutrina falsa que é um batismo de crianças. Isso não tem a Bíblia para isso. A pessoa ele nasce como pecador, mas não tem pecado. Então quer batizar uma criança sem uma confissão de fé. Está errado, é o plano da Igreja Católica isso. Batiza uma criança quando ela não tem profissão de fé,
E aí então vai ensinar o catecismo que é ir à missa, e adorar aquela imagem dos santos deles lá. E quando disserem, não, se morreu, vai ter um purgatório para depois você queimar ali seus pecados, para depois ir para o céu. Isso é uma mentira sem precedente, sem tamanho. Então vamos para o meio evangélico. O evangélico diz que também, ele diz, não, tem que aceitar Jesus Cristo, mas aí já começa dando o primeiro passo na fé errado, porque batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também está errado, vai dar no projeto, isso não é projeto de Deus, está quebrando a etapa do primeiro passo na fé, a primeira etapa da graça. Então, pastor, a verdade o ser humano, eles não querem, é o plano de Deus. A maioria não querem o plano da igreja, do plano do Papa, do pastor renomado, mas o plano de Deus, que é um arrependimento, uma renúncia, morrer para o pecado, porque tem que passar por esse processo da renúncia. O ser humano não quer renunciar à sua ideia. O ser humano quer ficar com a sua ideia e quer ter salvação. Não funciona assim, meu amigo, meu irmão, meu ouvinte. O plano de Deus é o que ele estabeleceu, ele não vai mudar isso. O bom desse Deus que nós servimos, que ele tem sua palavra e ele não muda com o passar do tempo. Olha, desde o Gênesis, desde o primeiro homem, fez sangue, teve que derramar o sangue inocente. Por que o sangue? Porque sangue, tanto se fala do sangue na Bíblia, sabe por que é o sangue? Porque no começo foi sangue, Eva foi desvirginada, por isso que tem que ser, foi sangue, tal dívida, tal preço para pagar. Por isso que a Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então a gente vai entender que a graça, desde o jardim do Éden, aquele favor imerecido, Deus teria que matar Adão e Eva. Deus teria que matá-los. Mas então o amor de Deus se manifestou quando ele aceitou o sangue do cordeirinho inocente. Para não matá-los, ele aceitou ali o sangue do cordeiro inocente. Então ele matou o cordeiro, no princípio, para que eles não morressem ali imediatamente. Então, desde o Gênesis, passa pela ali Abraão, não é? Olha Abraão, o quadro lá do cordeiro, né, subindo ao Monte Moriá com o filho, a lenha. O filho diz, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas e o holocausto? Aí ele diz, Deus proverá para si um cordeiro. Então ele está mostrando ali o cordeiro, o sangue inocente, um inocente morrendo no lugar do pecador. Esse é o plano da salvação de Deus. Nós que éramos pecadores, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, como diz o profeta William Branham, então estávamos destituídos todos da glória de Deus. O ser humano estava perdido. Nós todos estávamos perdidos, sem chance, indo para o inferno, cadeira cativa no inferno. Nosso melhor lugar era lá. Mas então esse Deus maravilhoso, que tinha esse projeto em sua mente, lá detrás da sua mente infinita, ele disse, olha, eu vou salvar o homem, eu vou estabelecer o caminho, e meus filhos, vou resgatá-los, cada um deles, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ele fez isso, e ele está esperando que eu e você creia nisso e aceite isso. Amém, amém. Então é isso aqui. Eu creio que até aqui nós já deu para as pessoas entender o plano salvífico de Deus. Eu quero deixar só 2 parágrafos da mensagem do profeta, onde ele fala na eleição e na predestinação. O último parágrafo que eu vou deixar sobre a predestinação, nós vamos falar disso na próxima live. Então ele diz assim, em Hebreus, mensagem em Hebreus, capítulo 3, ele diz, vocês leitores da Bíblia, ouvi vocês gritarem, amém. E você, pregador, lá atrás, isso mesmo. O amor estaria tão longe nos últimos dias. O único amor que restaria estaria entre os eleitos do povo de Deus. O pai estaria contra a mãe, e a mãe contra o pai, e os filhos contra os pais, e diversos uns contra os outros. E o único amor que restaria seria só aquele eleito. Só o eleito. A palavra. Ou só o eleito. A palavra eleito vem da palavra elegido. O povo elegido de Deus.
Então, isto é que é o povo eleito. O povo elegido de Deus. Se você pegar isso no natural, quando um prefeito, um governador é eleito, ele vai exercer o seu mandato. Isso. Então, porque ele foi eleito. Nós fomos eleitos por Deus. Deus viria para nos resgatar porque viu a nossa condição caída do pecado. Uma pessoa me fez uma pergunta assim: isso não é justo, Gutenberg? Por um só homem nós temos que pagar tudo isto, por exemplo, só por causa de Adão, nós temos que pagar todas estas coisas? Porque a Bíblia diz assim: por um só homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado veio a morte, lá em Romanos. É Romanos 5. Aí ele disse, isso. Aí ele disse, não é justo que um só homem coloque toda a raça humana nesta condição. Eu disse, mas aí tem uma notícia boa para ti. Mas por um só homem também, nós temos a chance, o último Adão, de retornarmos àquele paraíso restaurado. Isso. Certo? Por um só o pecado entrou no mundo, mas por um só o pecado também sai da tua vida. Pelo último Adão, o pecado sai da tua vida. Basta você aceitá-lo, você receber o que ele fez. São os méritos dele que traz a salvação. Não é os seus méritos nem os meus méritos que vai adquirir salvação, mas os méritos de Cristo, o que Cristo fez por nós. Então, por um o pecado entrou no mundo e por um também o pecado pode ser tirado da nossa vida e nós retornarmos ao paraíso de Deus, ao vencedor da lei que se alimenta da árvore da vida, que está onde? No paraíso de Deus. Então, esta é uma promessa do vencedor, que nós vamos retornar para o paraíso, mas o paraíso restaurado. Né? Quem é de Deus não está querendo discutir. Verdade. Bom é isso. É porque o ser humano porque quer discutir com Deus, mas isso, Senhor, mas aquilo. Não, meu irmão, não discuta com Deus, não. Você é um pecador. Nós nascemos pecadores. Ah, não, eu vou para o inferno por causa do pecado de Adão. Não. De maneira nenhuma. Você vai para o inferno, ser julgado e condenado sem não se arrepender dos seus pecados. Não é por causa dos pecados de Adão. Não tem nada a ver. Os pecados de Adão não tem nada a ver com os pecados da humanidade. Ele entrou, mas o ser humano tem uma consciência. Faz porque sabe que está errado. Deus colocou lá no coração do ser humano para ele não fazer errado e colocou para dizer, olha, o meu plano é esse, me aceite. Pastor, para o homem ir para o inferno, ele vai colocar muita força. Ele vai ter que passar por cima da sua própria consciência, da palavra de Deus, do sacrifício, da graça. O ser humano coloca tanta força para ir para o inferno, mas ele coloca, mesmo assim, ele quer ir para o inferno. E a salvação é tão simples, meu irmão, minha irmã. Salvação é tão simples. É só você que ainda não aceitou a Jesus Cristo aceitá-lo agora. Custa você ser humilde e dizer, eu estou perdido. O que o ser humano sem Deus é? Ele está perdido, a mente dele é suja, ele não tem felicidade, ele não tem esperança, ele é depressivo, ele está perdido, ele é um estúpido, ele é um grosseiro, é um mentiroso, é um ladrão, é um monte de coisa ruim. O que o ser humano é sem Deus? Aí Deus vem, estende a mão, se faz carne, vai à cruz, diz assim, olha meu amigo, aceite-me que eu te dou vida eterna. Eu troco de lugar com você. Foi isso que Cristo fez. Trocou de lugar com o seu filho, com sua filha, disse, eu vou para o inferno no seu lugar. Foi assim que ele fez. Ele desceu lá nas profundezas do inferno e me resgatou de lá. Ele ficou no meu lugar e me fez sair de lá. Então, é isso que o ser humano tem que fazer. Ser humilde e examinar as escrituras, como diz a Bíblia, examinar as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se o ser humano examinasse a Bíblia com o desejo de crer nela e obedecer, a coisa não tinha embaraço. Mas é como Caim. Deus disse, faça como fez teu irmão Abel, que eu também te recebo. Ele não quis. Ele virou as costas e foi matar a seu irmão. Prova de que nunca veio de Deus.
Porque quem é de Deus jamais faria o que ele fez. Ele faria como Abel fez. É verdade. Como você falou aí sobre Adão, as pessoas querem colocar a culpa em Adão. Mas quando a salvação está acessível a eles, né? A graça está acessível agora, basta eles basta aceitarem e receber aquilo que Cristo fez, mas o ser humano, ele sempre, como você falou, sempre vai inventar desculpas, sempre vai inventar algo e não recebe aquilo que é te dado de presente, de graça. De graça. Isso. Totalmente de graça. grátis. Por graça, Certo? é isso. Isso. Não está cobrando nada. Não está cobrando nada. E o ser humano nada. não quer. Então ele prefere colocar a culpa numa, colocar a culpa no outro, colocar a culpa que Adão trouxe o pecado e não é justo isso, não é justo aquilo. Ora, a salvação está acessível agora para você. Deixe disso e receba aquilo que ele está te oferecendo, te dando de graça. Então vou colocar aqui o último parágrafo aqui, para a gente concluir aqui dentro de 1 hora. Eu creio que esse assunto aqui nós já estamos, o pessoal aqui, o que nós frisamos aqui foi claro, ficou claro aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui ler a tela, para eu conseguir ler aqui. Vamos lá. Tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade, ele diz assim: Deus tem sua palavra estabelecida e tem em todas as eras. Sua presciência fez com que ele estabelecesse na igreja e no povo certas coisas que ele fez desde o princípio. Então o evangelho que tem sido pregado a esta era é somente revelado a este determinado povo, Os demais não veem. Está vendo? Graças te dou, Pai, que tu ocultaste essas coisas dos olhos dos sábios e dos instruídos e as revela aos pequeninos, os quais aprenderiam. Veja, isso é predestinação. Não que ele tenha feito isto por meio de, como se diz, escolheria você e não escolheria você. Olha só. Não é aquela predestinação. Deixa eu sair aqui da tela inteira e voltar. Não é aquela predestinação que a gente fala, que nós vamos concluir com este parágrafo, para não passarmos de 1 hora, porque na próxima live nós voltaremos com esse assunto sobre predestinação. Então ele diz assim, não é porque ele escolheria um grupo para ser salvo, ou uma pessoa para ser salva, e outra para se perder. Não. No final ali, que não está dando para a gente ver até o final, mas no final, ele diz assim, ele conhecia o que você aceitaria quando ele apresentasse para você o propósito, apresentasse para você a salvação, você receberia isto. Então, quando a gente fala em predestinação, as pessoas correm logo, são calvinistas. Ora, nós não cremos nesse negócio aí, não. Nós não cremos em predestinação de Calvino, nós cremos em predestinação da Bíblia. O que Dantes conheceu também predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Nós cremos na predestinação da Bíblia, que ele nos conheceu antes mesmo. Ele conhece o fim desde o princípio. Deus conhece o fim desde o princípio. E o que Dantes conheceu antecipadamente. O profeta William Branham vem e fala. E ele sabia, quando cruzasse o seu caminho, você o aceitaria. Então, isso a gente pega o apóstolo Paulo. É o maior exemplo. Quando ele diz assim, quanto ao que me escolheu antes que eu nasci, o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja, mas quando Cristo cruzou o seu caminho, ele recebeu aquilo. E aí ele vem na sua carta e fala que Deus escolheu ele antes do seu nascimento. Antes do seu nascimento. Lembra de Jeremias, capítulo 1? Lembro. Quando ele fala, escolhi no ventre de tua mãe e te dei por profeta às nações, ele conhecia. Ele conhece todas as coisas. Vamos querer limitar também agora a Deus e dizer que Deus não conhece antecipadamente? Eu não estou por dentro da salvação de Calvino aí, mas como é que Calvino explica isso?
É que como é que ele fala? Se você é um predestinado, viva qualquer coisa, qualquer maneira, e vai ser um salvo de qualquer jeito. Uma vez Isso aí não salvo, prova que ele... aí eles criam assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, Ah, eu sou salvo mesmo, então o que que ocorre? Eu posso fazer o que quiser. Sou salvo mesmo? Não, o não, não, prof- não, não. O profeta eleito disse, é, o profeta disse assim que aquela pessoa disse, mas Senhor, se eu soubesse disso, eu ia fazer tudo o que eu queria, profeta, e tá tudo certo. Isso mostra que você não é um predestinado. Porque quem é predestinado, ele vai mostrar com sua vida que é um eleito, que é um filho de Deus. Com sua vida, que os desejos dele, eu posso fazer o que eu quiser, então, quando eu for ser um salvo, sim, você pode fazer o que você quiser. Agora, eu duvido que um cristão tenha desejo de viver uma vida suja, uma vida no pecado, uma vez que ele sabe que é um eleito, um predestinado. Jamais um eleito vai querer viver uma vida errada, sabendo que o nosso Salvador Jesus Cristo morreu para nos dar a vida eterna e sofreu tanto naquela cruz, jamais ele quer voltar para aquela vida de pecado. Jamais. Ele não volta. verdade, verdade, verdade. Pois é isso aí. É porque as pessoas, elas colocaram isso na cabeça é, que quando se fala em predestinação, acha logo que a gente está falando de Calvino. Acha logo que a gente está se relacionando a isto. Não, nós temos na predestinação da Bíblia. Não é a Bíblia. predestinação De Paulo, né? De Cristo. Isso, que Paulo fala, Cristo fala, Paulo fala. Né? Nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. Jesus Cristo diz isso aí, nenhum deles se perderá. Então veja. Falou para os apóstolos também, né? Não foi eu que vos escolhi, não foi vós que me escolhestes. Foi eu que vos escolhi e vos nomeei para que deis fruto. Foi ele que escolhe, é ele que faz a obra. Agora, é claro que ele sabe que o ser humano, ele sabia que eu aceitaria. Por isso que ele fez o seu plano. Ele sabia que você aceitaria, pastor. Então ele fez o plano. Ele me colocou aqui. Ele sabia que eu aceitaria. Então, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Ele sabia e então ele sabia antecipadamente que quando ele me mostrasse essa mensagem, eu aceitaria. Por isso que ele veio. Porque ele sabia que ele faria um trabalho e resgataria o seu povo. Ele sabia. Deus não faz nada às cegas. Ele sabe o que está fazendo. Por isso que Deus não está com pressa, por isso que seu plano é perfeito. Perfeito. Aí então o profeta disse assim para nós, assim, ele disse, olha, eu não sou nem calvinista e nem arminiano. Esse calvinista acredita que Deus vai escolher um grupo para ser salvo e outros vai para o inferno. E os outros vão para o inferno. E os arminianos acham que tem que fazer algo para obter a salvação. Aí o irmão Brando disse, eu estou no meio dos dois. Eu nem creio que como Calvino e nem creio como os arminianos. Eu não creio que a gente tem que fazer algo para obter a salvação, porque seria obras. Isso. E também não creio que Deus iria escolher um seleto grupo para ser salvo e outro seleto grupo para se perder. Não. Não é assim. Então, por isso que Deus o equilíbrio está no meio de dois extremos. Está no meio de dois extremos. Então você tem um extremo calvinista e um extremo arminiano. Mas a pessoa fica no meio. No centro, né? Deus é centro. É centro. Isso. Então, é isso aí. É esta mensagem que nós queríamos deixar para vocês aqui. Ainda houve uns contratempos hoje, mas eu creio que o áudio está normal. Dá para você ouvir bem o áudio. Os contratempos que tivemos, nós vamos aperfeiçoando e vamos melhorando aqui as nossas lives. Mas é isso que nós queremos, nós frisamos hoje. Esse plano salvífico de Deus, que engloba desde a eleição até a predestinação. Um eleito, um predestinado, um salvo, ele vai sempre ser grato a Deus por aquilo que Deus fez por ele. Isso. Por Deus ter salvado. Ele nunca vai relaxar, ele não vai relaxar. Estou sentado na cadeira da predestinação. Não, jamais ele vai relaxar. Ele vai tornar mais firme a vossa vocação e eleição. Ele vai prosseguir para ser aperfeiçoado por Cristo. Então, estas são minhas considerações finais que eu quero deixar a todos que estiveram conosco. Uma boa noite. Aqueles que vão assistir também,
depois, outro horário, posteriormente. Que Deus abençoe grandemente. Reflita nisso aqui, reflita. Reflita no plano salvífico de Deus, que engloba estas 6 coisas. Irmão Fabrício. Eu também quero agradecer, né, por essas pessoas que vão nos ouvir, nos assistindo, ouviram. Agradecer pelo senhor, pastor, que está empenhado nesse trabalho. Deus abençoe aí. Que essa internet pare de dar trabalho, né, das próximas vezes. Deus vai nos ajudar. E que as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, tenha coragem. Creia no Evangelho. Você não tem nada a perder, meu irmão, só a ganhar. Você só tem a ganhar crendo nesse plano, aceitando esse plano, aceitando Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador da sua alma, entregando sua vida para Ele. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar de ti, minha irmã. Olha como você está. O que você ganhou com o mundo? Olha o que o diabo roubou de você. Deus promete devolver a você a saúde, um lar abençoado, um lar feliz, uma alma descansada, tendo garantia de vida eterna. Tudo isso Deus promete para o ser humano. Quer que o ser humano viva feliz e, por fim, tenha a vida eterna, mas precisa que você, meu irmão e minha irmã, aceite o plano de Deus, que é Jesus Cristo. Nosso Salvador é Jesus Cristo. Então, meu muito obrigado, Deus vos abençoe, até a próxima oportunidade. E gostaria de encerrar, pastor, orando. Quer orar? Quer orar pelos irmãos? Pode orar, pode orar. Quer orar? Eu quero orar pelo que está enfermo, pelo que está aí no hospital, está depressivo, tanta pessoa depressiva, pastor. Essa doença que está aí no mundo veio para deixar tanta gente depressiva, gente morrendo do coração, tanta gente que está morrendo do coração, morrendo com pressão alta, justamente por causa dessa pressão, que não quer entrar pelo plano de Deus. Mas, se você crê, meu irmão, no plano de Deus, crê nesse Deus maravilhoso, Ele pode te curar agora mesmo. Ele já te curou, na verdade. Na verdade, quando Ele foi à cruz, Isaías 53, Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Sabe, o castigo que nos traz a paz, Ele tomou sobre si. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Se você quer obter de Deus a cura, principalmente da alma, aceite Jesus Cristo. Então eu vou orar, encerrando a live nesse dia. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por este tempo na presença do Senhor. O Senhor és maravilhoso, o Senhor nos ajuda todo dia. Tem nos ajudado até aqui, Pai. Continua nos abençoando, nos ajudando, abrindo nosso entendimento, abrindo o entendimento dos nossos irmãos, amigos, que ainda não aceitaram ao Senhor, e aqueles que já aceitaram, Pai, eles possam ter convicção da fé, ter uma fé genuína estabelecida na Tua palavra, e que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado com esse trabalho, alcance o último eleito, Senhor, cure o enfermo, essa irmã que está enferma, esse demônio que aflige este irmão, e nesse momento eu te conjuro, Satanás, no nome de Jesus Cristo, a deixar este povo em paz, e que a saúde venha, que a salvação venha, que a prosperidade física e material também possa vir aos lares, que a paz reine em cada coração. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai. Amém, amém. Também peço pela vida do pastor Gutenberg, pela minha vida, a tua presença, Senhor. Continua conosco e por todos os pregadores genuínos da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém, amém, amém. Deus te abençoe, pastor. Esteja com todos e que Deus abençoe grandemente. Nós só temos a agradecer a todos que estiveram conosco e por mais uma live, que Deus abençoe. Nosso objetivo, só para finalizar, nosso objetivo é alcançar o último eleito, é te ajudar, te tirar dessas doutrinas falsas que estão rolando por aí, te ajudar a ver a verdade aqui projetada na tela. Nosso objetivo é este, não é se engrandecer, não. Quando o homem quer se tornar grande, aí Deus abate ele, né? O caso de Uzias foi um dos casos mais claros da Bíblia. Né? O homem se engrandeceu tanto que agora queria se tornar, queimar incenso. E Deus disse, o sacerdote disse, não compete a ti fazer isso, só por homens escolhidos por Deus. Então o homem chega a ser tão grande que ele acha que ele agora pode dizer algo e Deus vai ouvir ele
e ele vai falar e Deus vai ouvi-lo, e ele pode falar o que quiser e Deus vai aceitar. Não é assim. Não é desta forma. Então, essas lives aqui são para te ajudar a conhecer a verdade. Então, que Deus abençoe grandemente, abençoe o irmão Fabrício, toda a sua família. E até a próxima quinta-feira estaremos de volta, se assim o Criador nos permitir. Deus abençoe. Amém. Amém.